Olá pessoal, professor Diego Chavarria e essa é a terceira parte da nossa aula sobre política fiscal. E nessa terceira parte nós vamos falar sobre política fiscal enquanto um promotor do desenvolvimento humano, ou seja, política fiscal enquanto melhoria das nossas condições de vida aqui no Brasil. E uma coisa importante para se colocar é que ninguém gosta de pagar imposto, com certeza. Mas o imposto ele tem uma função social. Primeiro ponto para colocar é que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Ou seja, o país que nós vivemos, ele é um país onde as pessoas que ganham bem, ganham muito bem, e a maior parte da população ganha mal ou vai sobrevivendo. O Brasil é um país desigual, é um país de concentração de renda. Aqui eu apresento para vocês o coeficiente Gini, que demonstra que a concentração de renda que existe no Brasil. E sim, nós estamos nos níveis de países africanos com elevada concentração de renda. Já fomos o mais desigual do mundo. Não somos mais, mas nós temos um caminho muito grande para fazer para nós conseguirmos chegar, por exemplo, no nível da Bélgica, no nível da França, no nível da Alemanha e mesmo no nível de países como Índia e China. Mesmo Estados Unidos, que é um país que caracteristicamente tem uma população de classe média, mas algumas pessoas muito ricas, é um país que tem uma concentração de renda muito menor que o Brasil. Então, se existe um objetivo em termos de política fiscal de longo prazo no Brasil, é conseguir melhorar esta distribuição de renda. E aqui vale lembrar para vocês, não é distribuir a renda, tirar a casa que você tem e distribuir para pessoas que não têm casa. Não se trata disso. Se trata sim de tributar pessoas, tributar empresas que têm uma alta rentabilidade e com isso promover a justiça social aqui no Brasil. Isto não é uma questão simples, mas eu quero atentar para vocês que nós temos conseguido melhorar muito a condição dos gastos em saúde e educação. Eu trago aqui os gastos em saúde. Nos últimos 20 anos, nós melhoramos muito a quantidade e a qualidade do gasto em saúde. Nós temos um piso constitucional, um mínimo garantido na nossa Constituição em termos de gastos em saúde. Esse mínimo ele não estava atendido no início lá do Plano Real, mas desde 2003, 2004 nós temos atendido a este mínimo e eventualmente gastado um pouquinho mais. Se trata de uma grande realização da nossa sociedade, conseguir melhorar a saúde pública. Viva o SUS! O SUS é o maior sistema de saúde do mundo e é um grande feito da nossa sociedade. Surgindo ali em 1987, 88, o SUS agora está entrando nos seus 30 e poucos anos e com isso nós vemos que foi um grande feito e tem resultado. Da mesma forma, a educação, o gasto em educação, que também tem um piso constitucional, ele faz com que, com isso, nós possamos trazer um pouco mais de bem-estar de longo prazo da nossa sociedade. Em termos de carga tributária, esse é o problema. Ninguém gosta de pagar imposto, mas imposto é necessário. Se nós formos olhar até o início do período da ditadura, o Brasil tinha uma carga tributária bastante reduzida. Esta carga tributária reduzida fazia com que quase
não tivéssemos serviços públicos no Brasil. Essa falta de serviços públicos fazia com que nós não tínhamos oferta de educação, fazia com que nós tivéssemos muito pouca oferta de saúde. Na realidade, lembrando que o Brasil é um dos últimos países das Américas a ter uma universidade. No período entre principalmente 1963 e 1970, houve um crescimento muito significativo da carga tributária e dos gastos públicos do Brasil. Mas esse crescimento não significou melhora dos serviços públicos. Ele ficou muito concentrado em pagar os custos da dívida externa e principalmente os custos da nossa conta petróleo, do custo da nossa importação de petróleo aqui no Brasil. Portanto, foi uma carga tributária que não trouxe benefícios para o Brasil. Muito antes, pelo contrário, tirou da sociedade dinheiro e fez com isso mais concentração de renda. Olhando daí, a partir de 92, 93, existe um início no crescimento da carga tributária para os níveis que temos hoje, passando em torno de 26% para alguma coisa como 34%. E nesse momento, começando ali no início do Plano Real, houve sim uma melhora dos serviços públicos. Houve um investimento em estruturação do sistema de gestão pública federal, e essa estruturação do sistema de gestão pública federal tem trazido benefícios para o Brasil. Afinal, novamente, viva o SUS, viva a educação pública e gratuita aqui do Brasil. Bom, importante que se coloque também que carga tributária e índice de desenvolvimento econômico, índice de desenvolvimento humano estão relacionados. Se nós formos olhar em termos desse equilíbrio entre carga tributária e desenvolvimento econômico, salta aos olhos que o Brasil é um outlier. É um país de carga médio-alta, mas um país com baixo desenvolvimento humano. Uma das realidades disso é que, no longo prazo, esse desenvolvimento humano deve melhorar. O Brasil é um país que vem melhorando o seu índice de desenvolvimento humano, mas saiu de uma base muito baixa. Hoje nós já temos um desenvolvimento humano que é melhor do que a gente tinha há 20 anos atrás, mas existe ainda caminho a ser feito. Não se pode comparar a carga tributária que existe no Brasil com a carga tributária, por exemplo, de países como principalmente Estados Unidos. Por que não se pode comparar? Porque Estados Unidos é um país que caracteristicamente gera grandes déficits fiscais. Isso porque o mundo todo usa o dólar como moeda de referência e os Estados Unidos utiliza essa expansão internacional do dólar como parte de um imposto internacional. Todos nós pagamos para que os Estados Unidos possam gastar mais do que arrecadam. Na realidade, nós devemos nos comparar com países tais como Espanha, Portugal, Grécia, que são países de média para média alta desenvolvimento humano, que são países que vêm melhorando o seu nível de desenvolvimento humano, mas que são países que saíram de uma base de desenvolvimento humano relativamente baixo. Portanto, para o Brasil melhorar as suas condições, hoje é necessário que a carga tributária ela fique relativamente alta. No futuro, se nós formos sábios em usar o dinheiro que arrecadamos, nosso desenvolvimento humano com certeza irá melhorar. Aqui mais uma atenção. Dentro do nosso índice de desenvolvimento humano, duas das dimensões realmente merecem atenção. São a dimensão do concentração de renda no Brasil e a dimensão
dos anos de educação. Então, essas duas dimensões que dependem do gasto público e da qualidade do gasto público são os pontos que puxam o nosso desenvolvimento humano para baixo. Em termos da carga tributária sobre renda, e aí entra as questões do Brasil, vejam só, quanto da carga tributária sobre renda, sobre lucro, ou seja, qual é o tamanho do imposto de renda nos países? Vejam a Dinamarca, quase 30%. Vejam a Suíça, vejam a Noruega. Então, países desenvolvidos tendem a taxar de forma muito mais forte renda, lucro e ganhos de capital. Olha a posição do Brasil, um dos que menos taxa a renda, um dos que menos taxa o lucro. Esse é um dos problemas do Brasil. Nós colocamos imposto muito mais sobre o consumo, que todo mundo paga, do que sobre a renda, que poucos realmente têm, ou que a menor parte da população tem, e quase não taxamos lucro, que são os empresários de grandes empresas que têm, e quase não taxamos ganho de capital, que são normalmente as pessoas de maior capacidade financeira. Esta é uma distorção do nosso sistema tributário no Brasil. É uma distorção da nossa sociedade. Taxamos muito feijão, arroz, taxamos pouco para quem recebe dinheiro de grandes empresas, para quem recebe lucros a partir de dividendos em empresas da Bolsa. É uma decisão da nossa sociedade e este professor entende que isso deveria ser alterado. Isso então nos leva a uma concepção que o grande problema está na estrutura da nossa tributação, muito mais do que a quantidade da nossa tributação. Se nós formos comparar com a média dos países da OCDE, da Organização de Desenvolvimento Econômico, que são os países mais ricos do mundo, o Brasil está abaixo. O Brasil está muito próximo da tributação de Portugal, do Reino Unido, da Espanha, do Canadá. Então, o tamanho da tributação no Brasil não é problema. O Brasil está atrás da Alemanha, o Brasil está atrás da Noruega, da Áustria, da Itália. A questão é que o Brasil não tem os serviços da Noruega, não tem os serviços da Alemanha e nem da Itália. Aqui, lembrando novamente que temos um grande sistema de saúde, temos uma melhora muito grande na educação pública, mas mesmo assim os nossos serviços estão atrás. A nossa carga tributária não é problemática no nível que ela está hoje. O problema é a estrutura da nossa carga tributária. Novamente, o problema não é no quantitativo, mas sim como está organizada essa estrutura. E o Brasil está um dos países que mais tributam consumo. Só Malta tributa mais consumo que Brasil. Então, é uma característica do nosso sistema tributário que vai melhorar com a reforma tributária, mas hoje nós tributamos o quê? A compra no supermercado. Este é o grosso da nossa tributação. Compra do supermercado, a compra de um carro, e nós não tributamos renda, lucros e ganhos de capital. Além disso, nós temos um sistema tributário muito complexo, questão que também vai ser melhorada com a nova reforma tributária. Nosso sistema tributário demanda muitas e muitas e muitas horas de quem vai pagar impostos. Demanda muito trabalho. E isso é um problema que precisa ser resolvido. Nossa legislação tributária é extraordinariamente complexa, mas também é resultado da nossa construção política. Por quê? Temos a regulação da União, mas também abrimos espaço com um acordo político da nossa sociedade na Constituição de 88 para que os estados decidissem sobre a sua tributação e que os municípios decidissem sobre sua tributação. Questão que é, sob diversos aspectos, sui generis no mundo. Ou seja, temos
todos os municípios criando legislações, temos todos os estados criando legislações e temos a União criando legislação. Imagina a loucura que é. Por isso que eu sempre digo, contador no Brasil é uma boa profissão. Sempre vai ter trabalho. Aqui, pessoal, eu estou concluindo a terceira parte da nossa política fiscal e espero que vocês tenham entendido um pouco dos problemas e caminhos para o futuro da nossa economia em termos de gastos do governo. Obrigado e até mais.